Boa noite, família Shalom e os demais amigos de outras igrejas e de outros lugares e pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Queridos amigos e irmãos, o texto bíblico desta noite se baseia em 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 8, onde fala da idolatria de Salomão. O tema desta mensagem é a idolatria que pode estar em meu coração. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Até aqui, nós vamos ler somente até este versículo, que é o versículo 2. Vejamos que Salomão foi um rei de Israel, o rei mais sábio e mais rico que já aconteceu, que já existiu. Mas o seu coração foi pervertido, não somente pelas mulheres que ele teve fora do seu casamento. Não foi só isso, isso foi errado e foi desaprovado, foi reprovado por Deus isso aí, mas a preocupação de Deus era ainda maior, porque quando o coração das pessoas são pervertidos, eles rumam para vários lugares, para qualquer direção está certo, e não é assim. Deus quer que nós sigamos somente a Ele, e Salomão, até certo ponto do seu reinado, da sua vida, seguiu os conselhos de seu pai Davi. Depois ele não seguiu mais e desobedeceu às ordens de seu pai, as orientações, o discipulado cristão, o discipulado divino que Deus tinha feito por meio de Davi ao coração de Salomão. Agora Salomão deixa que o seu coração seja pervertido, porque casou, amou mulheres estranhas, e essas mulheres estranhas, além do mal de serem estranhas, o levaram a cultuar deuses e construir monumentos e altares a esses deuses, que nada mais eram do que realmente eram deuses que estavam à frente, o povo estava devotando uma devoção muito forte a eles, mas aquilo era pura feitiçaria. Então vejamos qual eram os povos que Deus não queria que eles se misturassem. Os moabitas, descendentes de Moabes, amonitas, descendentes de Amon, os edomitas, descendentes de Edom, ou seja, da descendência de Esaú, sidônios e etéias. Então, Deus já tinha falado: não vos mistureis com as nações estrangeiras, com povos estranhos. E quando Salomão se misturou com os estrangeiros, com as mulheres estrangeiras, e que deu todo o amparo a elas, construindo altares e monumentos aos deuses estranhos, ele passou também a cultuar. Ele se tornou conivente com o culto a deuses estranhos. Meus irmãos e amigos, Deus faz um apelo para que nós sigamos Ele com fidelidade, sigamos Ele com amor, com lealdade, tendo em nosso coração o nosso Deus como o único Deus, e não deixando o nosso coração ser pervertido. Existe em algum coração que nos ouve nesta noite algum pecado de idolatria ou outro pecado? O que está impedindo você de cultuar, de adorar somente ao nosso Deus? Qualquer coisa que estiver impedindo, em nome de Jesus, nós suplicamos a Deus que Ele desfaça tudo isso. Desfaça todo o laço do inimigo na sua vida.
que desfaça toda aliança que você tenha feito no passado e que no presente tem deixado você preso para viver uma vida bitolada pelo pecado e debaixo do jugo do pecado. Não é isso que Deus quer para você, nem para mim, nem para ninguém. Por isso, então, o nosso tema é a idolatria. Existe alguma idolatria em seu coração, no meu coração? É hora de examinarmos, de refletirmos. Qualquer coisa que tomar o primeiro lugar na nossa vida, na nossa devoção com o nosso Deus, é idolatria. E nós estamos colocando Deus em outro plano, mas o primeiro lugar deve ser o de Deus. A palavra do nosso Deus, ela é muito forte quanto a isso. Mateus 6, 32 e 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? As coisas que o coração das pessoas estavam muito ansiosos para receber, como se vestir, como se alimentar, aonde habitar, o que fazer. As pessoas naquela época, no contexto aqui, nos textos anteriores aqui, nós vamos verificar que estava tratando em Mateus 10, capítulo 10, e os primeiros versículos, antes de chegar no 32, 33, estava falando de ansiedade por coisas deste mundo. E por isso que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que tinham sido já citadas serão acrescentadas. É assim, mas se nós não buscarmos ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, se tiver idolatria no coração, isso se torna impedimento para que a nossa adoração seja perfeita diante de Deus, seja uma adoração que agrade ao nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos orar agora em nome de Jesus. Se houver alguma idolatria no seu coração, se porventura você refletiu e sinceramente quer confessar essa idolatria, esse pecado de idolatria está no seu coração, ao Senhor, confessemos agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a tua palavra, que traz o exemplo de Salomão, um exemplo para não ser seguido no final da sua vida. O início da sua carreira, do seu reinado, foi vida de exemplo para ser seguido, mas da metade do reinado para frente, para o final da sua vida, ele não deu exemplo, não seguiu a tua palavra, ele não seguiu os conselhos do seu pai Davi, que foi um homem fiel e segundo o coração de Deus. Agora, Senhor Deus, nos nossos dias, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, retira do nosso coração toda a idolatria e tudo aquilo que está tomando o primeiro lugar do Senhor nas nossas vidas, está repreendido em nome de Jesus, e que prevaleça o senhorio do nosso Deus em nossas vidas. Nós oramos a Ti, meu Deus, suplicando também que o Senhor quebre a cadeia de crescimento do coronavírus em todos os lugares do mundo. Pai, em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor abençoe as pessoas que estão em tratamento para que elas sejam curadas. Abençoe as pessoas que estão tratando dessas pessoas, todas as pessoas da área médica que trabalham nos hospitais. Livre e guarda eles de todo mal, Senhor Deus. Nós oramos pela família Shalom, pelos nossos amigos que estão nos ouvindo e por todas as pessoas do mundo que precisam das tuas bênçãos, das tuas misericórdias, e principalmente que precisam entregar suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Glória a Deus.